No outro vídeo eu disse que a gente iria conversar sobre a Resolução 49 da OAB, que é a que regulamenta o uso de inteligência artificial na advocacia acreana. Essa resolução da OAB foi a primeira em todo o Brasil a regulamentar o uso de inteligência artificial pela advocacia, antes mesmo do Conselho Federal ter as recomendações que eles têm. E ela vincula, por óbvio, toda a advocacia do estado do Acre. Então, ela é obrigatório observar o que está disposto nessa resolução. Dentre outras coisas, lá tem que o advogado tem o dever de informar que usou inteligência artificial para gerar aquele documento, aquela petição, tem que informar o cliente, tem que informar o judiciário. Tem muitas outras regras lá e tem muitos princípios também de uso da inteligência artificial, que eu mesmo elenquei, já que eu fui o autor dessa norma da OAB, eu mesmo elenquei aquele rol de princípios que estão lá. E aí o que acontece? Essa norma passou por um outro colega que eu me enviei para ele sugeriu mudar um artigo. Depois o Rodrigo Ayashi, presidente da OAB, ele criou um grupo de trabalho para analisar e aperfeiçoar ainda mais a norma, e o grupo de trabalho modificou um outro artigo, diferente do que o colega tinha modificado. E aí foi em dezembro de 2023 para uma sessão extraordinária da OAB Acre, do Conselho Pleno, para votar, e aprovou. Vários veículos especializados no Brasil inteiro divulgaram que a primeira OAB a criar uma norma foi a nossa aqui na OAB Acre. Mas por que eu pensei nisso? Eu já vinha estudando os impactos da inteligência artificial há um tempo, comentei no outro vídeo sobre a primeira petição, que foi no mesmo ano, só que a primeira petição foi em fevereiro, a norma da OAB foi em dezembro. Só que nesse meio tempo, mais próximo de dezembro, circulou a notícia de que um magistrado deu uma sentença com base numa jurisprudência inexistente. E aí o advogado disse que foi a inteligência artificial, que o erro foi dela. E como a gente já sabe hoje, tanto tempo passado, não é erro da inteligência artificial, não é culpa da inteligência artificial, porque está sob nosso controle revisar o que a inteligência artificial faz, né? E ele não revisou. E eu pensei, bem, isso vai acontecer outras vezes, e de fato acontece. Toda semana tem um advogado no Brasil, isso é o que sai na mídia, tá? Toda semana tem notícia de um advogado que é chamado a atenção pelo judiciário, vamos colocar assim, por erro no uso da inteligência artificial. E então não estava errado quando eu vi que, no caso do magistrado, que aquilo era um ponto sensível e deveria ser regulamentado. O CNJ já tinha uma resolução desde 2022 sobre inteligência artificial, foi aperfeiçoada e modificada recentemente, mas a advocacia não tinha. Então, advogados usam inteligência artificial como bem quiserem, não na OAB Acre. Na OAB Acre nós temos uma normativa que vincula. E aí eu me debrucei para estudar sobre todo o ordenamento jurídico brasileiro, desde a Constituição, passando pelo Código Civil, o Código de Processo Civil, as normativas mais diversas da advocacia que existem, passando inclusive pelo próprio Código de Ética da Advocacia, que é o mais presente nesse sentido, né? E também legislações internacionais, como todas as declarações internacionais de direitos humanos, seja da ONU ou setorizadas por continente. E aí eu fui construindo essa proposta dessa resolução, que já nasceu com a intenção de não ser uma resolução que sanciona, que penaliza, mas que permite o uso de inteligência artificial, desde que com responsabilidade. Então foi assim que surgiu a primeira resolução, além da primeira petição, né, que eu já comentei, a primeira resolução, a primeira norma regulamentadora de inteligência artificial no Brasil, com base no caso do magistrado, nesse estudo internacional até o plano nacional de todas as normativas que pudessem ser aproveitadas e respeitadas também. Essa resolução vale a pena você dar uma lida, independente se você é do Acre ou não, se a sua seccional não tiver uma norma nesse sentido, não custa nada se inspirar na nossa para você mesmo ter uma atuação mais segura.